faz o fundo. Boa noite, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos estar entoando o cântico Me Derramar.
receba o nosso louvor nessa noite. Que nós reconheçamos, ó Deus, que o Senhor é tudo o que necessitamos para vivermos nesse mundo, e por isso, ó Deus, separamos tempo para consagrar a Ti e engrandecer o Teu santo nome. Tu és o Criador de todas as coisas, o Senhor é o nosso Redentor, o nosso Libertador. Por isso, ó Deus, devemos sempre dar graças a Ti, e neste culto, ó Deus, o nosso propósito é esse: engrandecer o Teu santo nome, devido ao Teu maravilhoso amor para conosco. Que o nome do Senhor, ó Deus, seja sempre lembrado, e que nós sejamos, ó Deus, proclamadores destes nomes, que a cada instante da nossa vida, Deus, a palavra do Senhor esteja em nós, e na nossa boca, Deus, esteja essa palavra proclamando as verdades do Senhor. Receba, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 23. Após lermos o Salmo 23, nós cantaremos o hino de número 32. Salmo de número 23. Nós leremos todos a uma só voz, lembrando desse cuidado de Deus sobre as nossas vidas nos momentos de grandes dificuldades, como nós temos pensado no dia de hoje. Vamos todos juntos? Leiamos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Hino de número 33.
você ouvisse a leitura dessa porção do Salmo 25. Diz assim: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade rebelde. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência dará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Salmo 25, verso 11 até o verso de número 18. Fale com Deus sobre essas realidades, né? Nós sempre temos esse momento para abrir o nosso coração e realinhar a nossa caminhada na presença do Senhor. Depois de um tempo de oração, nós seremos conduzidos em 2 cânticos de adoração ao nome do Senhor. Tive um cordeiro que foi morto, santo, santo ele é, um novo cântico ao que se senta sobre o trono do céu.
e honra. Irmãos, a palavra do Senhor hoje pela manhã, que nós estudamos, foi sobre não matarás, no Êxodo capítulo 20, verso de número 14, o texto que nós lemos, e a gente falou um pouquinho sobre a realidade dos nossos tempos, e nesse mês, como nós temos tratado sobre o suicídio. Então, foi um tempo bom, se alguém não participou, pode passar lá, dar uma assistida, ver um pouquinho. Se tiver algumas perguntas, a gente pode depois tratá-las. O assunto ele é infindável, mas, pelo que me parece, a pergunta maior que os crentes fazem é se a pessoa vai para o inferno ou não se suicida. No final, eles querem essa resposta. Eu disse de manhã, eu acho que a gente deveria preocupar bastante sobre como nós estamos vivendo e deixar que Deus cuide desses resultados. Mas a gente tem uma resposta para essas coisas: cuidar de Deus, fé, e a gente pode sofrer nessa caminhada e às vezes ficar em dúvida, mas nós não podemos perder o rumo de como nós estamos vivendo. E muitos crentes, porque eles perderam o norte do céu, a certeza da herança eterna, da presença maravilhosa de Cristo Jesus no céu, eles desaprenderam, estão vivendo de forma muito complicada aqui nesse mundo.
né? Então você vai viver melhor aqui nesse mundo se você entender sobre a sua convicção, ao ponto, né, a ponto de você pensar que a vida que você vive aqui ela é extremamente especial. Por isso, então, nós jamais atentaríamos contra ela, né? Mas, em grandes circunstâncias, diversas vezes, nós podemos estar vivendo momentos muito difíceis, né? O culto, nós iniciamos lendo o Salmo de número 23, que fala de que Deus cuida de nós, e até aquele vale da sombra da morte. O hino que nós cantamos, né, das maravilhas do poder de Deus, nos momentos de intranquilidade, no momento de dificuldade, Deus está conosco, né? E agora à noite eu queria que a gente pudesse pensar sobre um caso específico de alguém que fez uma oração que parece ser estranha. Primeiro, para um ser humano. Segundo, para um crente. Terceiro, por Elias, né? Então a gente nunca ia imaginar. Então, quem conheceu Elias pudesse dizer assim: jamais eu esperava que você fizesse uma oração dessa. Já viu as pessoas jamais esperarem que aquele que é forte na fé um dia tenha dias difíceis? A gente sempre acha que vai ser sempre tudo. E Elias passou por um momento, né? E a gente vai fazer uma análise, né, desse texto, tentando buscar algumas coisas para a nossa caminhada. Pelo menos em algumas áreas narrativas sobre Elias e a oração dele, pode nos ajudar na nossa caminhada, né? Talvez não ajude em todas, mas a gente vai tentar, né, buscando em outros textos paralelos informações que possam contribuir para a nossa caminhada, tá? Quero dar boas-vindas, né? Tem alguns irmãos que é a primeira vez que está reunindo conosco nesse tempo, né? Família do Paulo, né? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de graça. Irmãos, eu não conheço os nomes e apelidos, então eu sei que o Paulo o pessoal chama de outros nomes, mas, né, eu vou aprender. No ano que vem, eu garanto, 2021 é tudo diferente. Eu acho que eu vou dar conta, né, dos irmãos, tá? E se tem mais alguns aí, que é a primeira vez, né, que está aqui conosco, Deus abençoe a sua vida, né? Fortaleça, e a gente vai aí nessa caminhada, tá joia? Vamos ler então, irmãos. Eu vou ler um verso com você que está em Tiago, e depois nós vamos fazer um acompanhamento do texto que está em outra porção. Tiago, capítulo de número 5, verso de número 17. Tiago, capítulo de número 5, verso de número 17. Tiago 5, 17. Vamos todos juntos fazer a leitura desse versículo? Leamos. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Né? O início do versículo diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Aos mesmos sentimentos. Se Tiago, irmãos, está aqui contemplando toda a vida de Elias, ele não fala o motivo pelo qual ele diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, porque ele não detalha isso. Mas quando a gente lê o texto, a gente infere algumas informações, né? O que ele está dizendo aqui, segundo os entendidos, ou o entendimento aqui, é que uma pessoa pode interceder pela vida de outra pessoa que está fraca espiritualmente. E nós devemos fazer isso. Então ele está chamando Elias de um justo que ora por alguém que está desviando do caminho. E aí, por que ele busca Elias? Porque Elias foi um homem em uma nação onde as pessoas estavam desviando-se.
Mas Elias, por ter se mantido justo, puro, na caminhada em santidade, Deus o usou para que fosse um intercessor pela nação de Israel, mas ao mesmo tempo que fosse o profeta de Deus, porque aqui está falando de alguém doente que precisa reconciliar-se, confessar pecado e ser acolhido. Então Elias foi esse ente nosso, parente nosso, crente, que lá atrás orou por uma nação inteira, e Deus por meio dele fez com que a chuva parasse, e Deus por meio dele fez com que a chuva chegasse. E o texto aqui está falando de irmãos enfermos que precisam voltar à comunhão, confessar pecado. O texto todo está aqui, de uma reabilitação espiritual. Então, um homem semelhante a nós, mostrando que, assim como nós cremos em Cristo Jesus e podemos passar por dificuldades, mas Deus nos usa. Deus não tem dificuldade nenhuma em utilizar ser humano para abençoar ser humano. E Ele fez isso. Ele abençoou a nação de Israel, primeiro com o juízo da não permanência de chuva, e depois a bênção pela torrencial chuva que caiu sobre a nação de Israel. Então esse sentimento, esse homem que pensa como nós, é a ideia de uma pessoa comum, mas que crê, mas que obedece, mas que se coloca à disposição. Por isso, irmãos, Elias é a figura mais importante do Novo Testamento, depois de Cristo Jesus, porque todo mundo lembra de Elias, todo mundo quer a história de Elias. Elias é lembrado nos evangelhos. Todo mundo acha que Jesus é Elias, e outros acham que Jesus tinha o espírito de Elias, porque Elias foi um dos grandes profetas, o mais lembrado, né? Eliseu fez mais milagres do que Elias, mas Elias é aquele que recebeu, né, uma proeminência de profecia e de operar grandes coisas no reino de Israel, no qual Deus contou com ele. Deus usou ele como um servo. E aí então a gente pode buscar também, entendendo a realidade. Quando nós avaliamos a vida de Elias, nós encontramos o Elias no monte, mas nós encontramos o Elias no ribeiro de Querite, nós encontramos o Elias tendo intimidade, recebendo uma grande missão de Deus, mas nós encontramos Elias no vale, num momento muito difícil, onde ele desespera-se e pede a interrupção da própria existência, e Deus então tem uma conversa com Elias nesse momento. Então é bom, irmãos, lermos as Escrituras e percebermos que quando Deus pinta um quadro dos seus servos, Ele não tem problema nenhum de pintar as rugas, as verrugas, as feridas. Talvez, se nós fôssemos pintar um quadro de um servo de Deus, a gente tentaria tirar com Photoshop ou com essas páginas ou aplicativos para retocar toda a imagem, não deixar nenhuma cicatriz. Nós incorreríamos num erro gravíssimo. Não contamos verdadeiramente a história do povo de Deus. Por isso, irmãos, Deus não tem problema nenhum de nos apresentar as famílias que não deram certo, mesmo sendo o povo dele. Homens e mulheres que não agiram corretamente, mesmo sendo o povo dele. E ele então mostra como deve ser corrigido e criar. Então, quando nós lemos o texto bíblico, todas as histórias têm um fim, existe um ensinamento, e aqui nós encontramos. Tente imaginar então Elias agora sendo comparado a nós com os mesmos sentimentos. Imagine só na sua espiritualidade, na sua vida, tudo indo muito bem, mas de uma hora para outra a sua espiritualidade dá uma queda, você tem medo das coisas que estão acontecendo. Como é que você lidaria? Provavelmente alguns super espirituais diriam que você está em pecado, que você está assim errado, que você deveria, enquanto que você deveria entender que o seguinte: chegou um momento em que eu experimentei algo que eu ainda não conseguia lidar, e isso me surpreendeu.
então que vocês pensem lá. No primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Primeiro livro dos Reis, do verso 16, irmãos, até o verso de número 19, eu vou fazer a leitura. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, do verso 16 ao 19, diz assim: Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou que foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste de ídolos que comem da mesa de Jezabel. Irmãos, a história de Elias começa aqui agora com um grande desafio. E Elias então parte para provar quem é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Nós sabemos a história, há um grande desafio, há um grande confronto. E Elias então traz o povo para que eles possam decidir em que ou a qual Deus eles deveriam adorar. No final dessa história toda, o Deus dos deuses de Baal e de Astarote, esses deuses não respondem às orações desses profetas. Eles clamam. Elias usa de sátira para eles e diz: olha, vocês estão fazendo oração, mas vai ver o Deus de vocês ser de férias, está cansado, ele está com um problema grave. Continue, esforce um pouco mais. Depois de um tempo, Elias agora tem a vez e ele põe água em volta do sacrifício. Ele enche de água, e a Bíblia diz que fogo do céu desce. A oração de Acabe, de Elias, era uma oração de profunda sinceridade, certeza, porque Deus havia avisado a ele de que ele oraria e Deus o responderia. Quando termina todo esse episódio, há um momento assim terrível de massacre que talvez a gente pudesse entender como algo que nós também precisamos fazer de tudo aquilo que nos rouba a atenção de Deus. 850 profetas foram dizimados naquele dia, e aí então encerra-se o dia. Acabe volta para a casa dele e Elias então vai celebrar e ouvir os louvores, descansar, passar por outro dia. Enquanto Acabe chega na casa dele, ele encontra com Jezabel, e Jezabel pergunta: o que aconteceu? Ele diz: olha, deu problema, perdemos a batalha. Elias orou, veio fogo do céu, queimou o holocausto. O interessante, irmãos, que Jezabel disse assim: vou matar esse cidadão, que em 24, amanhã ele estará morto. E o texto diz, irmãos, que a notícia chegou até Elias. Elias recebe a notícia. E o interessante, Elias recebe a notícia, em vez de ser aquele homem corajoso, destemido, que havia orado, que havia sido cuidado por Deus, que havia pedido a Deus que mandasse fogo do céu, agora me aparece um Elias com medo. Ele foge. O texto informa que, em média, ele tenha fugido ou recebido a notícia, depois disso, em torno de quase 200 quilômetros, para ele sair de onde estava, para que ele pudesse se ausentar, distanciar-se da possibilidade de morte.
E ele então foge por causa da ameaça que ele recebe. E ele sabia que isso podia acontecer lá no Monte Carmelo, onde ele estava. E ele foge com medo do que poderia acontecer. Alguns autores têm interpretado e visto isso, parecendo que é algo muito comum, não só na vida de Elias, por parecer-se também conosco, mas nós também temos emprestado sentimentos parecidos, que de uma noite para o dia nós que éramos tão destemidos, corajosos, por causa de um simples e único problema, tornamos-nos então pessoas extremamente fracas, apontando o quê? Que o perigo de nós distanciarmos o olhar para aquele que pode todas as coisas, enquanto nós passamos a olhar para aquele que ameaça-nos diante de todas as coisas. E aí então o texto vai nos dizer que o olhar de Elias para de lembrar de Deus e lembra-se da ameaça dessa mulher, e ele foge. Então o motivo da fuga é para que ele pudesse preservar a vida. E ele disse assim: eu criei uma confusão, arrumei mais um problema. Mas ele tinha acabado de vencer uma batalha, mas ele teme a ameaça de uma mulher. A Bíblia diz que aquele que teme ao homem arma para si ciladas, mas aquele que teme a Deus será próspero, vencerá, ele será honrado, será lembrado. E Elias sofre isso, mostrando, irmãos, que é parecido muito conosco. A história correlata a essa nada mais é do que a história de Pedro, quando sai do barco. O Senhor Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro, o texto diz, enquanto Pedro olhava para Jesus, estava indo bem. Mas de uma hora para outra, Pedro e Elias fitaram os olhos na ameaça, e não no Deus que recompensa e cuida de nós. Não é que a ameaça não existisse, mas enquanto Pedro caminhava, ele caminhou, ele olhava para Jesus. A hora que ele parou de olhar para Jesus, ele olhou para a tempestade. O texto diz que ele começou a afundar. O texto diz que Elias, enquanto estava forte, nobre, robusto, logo após uma grande vitória, a gente nunca espera, a gente sempre espera que depois de uma grande vitória, nós estamos totalmente preparados para qualquer outra batalha. E agora aparece Elias, mostrando que ele não está preparado para a segunda batalha, ou seja, que ele venceu 850 profetas, ele venceu 2 ídolos, ele venceu e passou um dia todo numa batalha, fogo desceu do céu, maravilha divina, mas uma mulher. Alguém disse que aí está o problema, é mulher a mulher. Se fosse um homem, ele não teria tido medo. Então eu compreendo Elias dissesse, entendeu? Tema aos homens, meu irmão, né? Mas não arrume encrenca com as mulheres, não. E o ódio de Jezabel, irmãos, era enorme. A narrativa sobre quem era essa mulher, parece, irmãos, que a associação a uma pessoa má, a uma pessoa que produz males, onde ela está, de vez em quando eu ouço sermões sobre Jezabel, e o que Jezabel é capaz de produzir dentro de um lar, o que Jezabel é capaz de produzir dentro de um reino, o que Jezabel é capaz de produzir dentro de um casamento, o que Jezabel é capaz de produzir dentro de uma igreja. Já ouvi muitos sermões sobre isso. Não sei se as associações são tão válidas, mas quando você vê o poder de persuasão e o risco que é estar próximo a Jezabel, é só ler a história do rei Acabe. A história não é de Jezabel, é de Acabe, mas você percebe quão a figura de Jezabel é importante, pois ela ameaça o reino, ela torna cúmplice Acabe, e ele tomou a decisão, e ela consegue trazer ídolos da sua terra, ela consegue instalar idolatria dentro do reino de Deus. Então Elias sabia muito bem com quem estava lidando. Talvez ele tivesse muito mais facilidade para lidar com o rei Acabe do que lidar com a rainha, a megera Jezabel. Tanto é, irmãos, que a história bíblica narra o fim trágico dessa mulher.
para muitos é quase que um bem feito, né? Essa mulher então no mar, a Bíblia diz que os cachorros lamberam o sangue dessa mulher. A ideia é de que a morte dela foi extremamente violenta. A morte dela foi de extremo abandono, que a morte dela foi horrenda, pois uma rainha morreu nessa situação. E então Elias faz o quê? Parte. Mas irmãos, o vínculo que nós temos aqui é quando nós tememos as circunstâncias, quando nós tememos os homens, nós nos apartamos do conforto e da segurança que Deus nos traz. Nesse tempo, irmãos, que a gente fala sobre suicídio, nós corremos sério risco de comportarmos assim, com medo das circunstâncias, não sabendo para onde olhar. E é comum, irmãos, nós sabemos que suicídios estão associados a atos, ou às vezes atos irresponsáveis, ou traumas vivenciados. Incrível! Olha, a quantidade de adolescentes que se envolveram em suicídio devido ao comportamento arbitrário e envolvendo com drogas ou um comportamento em ilicitudes e não querendo que as pessoas soubessem. Por exemplo, eu acompanhei uma moça que a mãe dizia: pastor, eu acho que ela vai querer tirar a vida. Quando ela, na brincadeira do nude, mandou uma foto para um coleguinha, 9 anos de idade. Então, o que passava na cabeça dessa menina o tempo todo? O que vai acontecer com o meu nome, com a minha reputação? E a conversa em casa foi assim: e agora, minha filha, como nós ficaremos? Quem é que vai cuidar do nosso nome, envolvendo-se nisso? Então, os atos de irresponsabilidade levaram muitos, ou seja, a circunstância produz isso. A ideia da rejeição, não ser amado. E é comum entre adolescentes ter esse sentimento de ser odiado, de não ser cuidado, de não ser satisfeito, que o pai não supre a expectativa, a mãe não supre as expectativas, a condição social não suprem as expectativas, e aí então vão para o suicídio. Por exemplo, o Japão é elogiado por suas escolas de alta performance. As escolas hoje no Brasil de alta performance têm vivenciado adolescentes suicidando por causa da pressão do sucesso, porque colocou na cabeça deles que eles têm que ser os melhores, e aí então o nível de competitividade altíssimo e de insatisfação, de exposição, a fragilidade que tem afetado, e a gente então tem ouvido, e Patinha fez parte dessa estatística de suicídio. Valadares faz parte da estatística de adolescentes na pressão para passar e definir em que ele vai se formar, o vestibular, a melhor nota, e os pais sorridentemente estão lá dizendo: vai filha, agora você vai ter que ser melhor, e a gente terminou tudo. Todos eles vivenciando isso. E a gente está começando quando? Antes você pressionava um jovem para ser alguma coisa. Agora a gente pressiona os adolescentes a serem alguma coisa, porque o foco é: o jovem precisa trabalhar. Então, antes de formar, o menino tem que trabalhar. Agora não, agora você precisa ser bem sucedido. Mas para que você seja um jovem bem sucedido, você precisa terminar e entrar numa faculdade muito bem. Então a pressão já vem na adolescência. Mas preste atenção: para que você possa ser muito bem sucedido no ensino médio, você precisa ir para a escola, que o ensino fundamental é o melhor. E a pressão vem, e os meninos não têm mais uma formação de conhecimento, mas eles sabem competir uns com os outros. Qual é o melhor, qual é a melhor matéria, para onde você vai, e nós estamos construindo isso, a sociedade está vivenciando isso.
E aí, irmãos, eles não podem errar, eles não podem desistir do caminho. E aí, olhando para as circunstâncias, a pressão que existe, o que acontece com essa turma, irmãos? Eles são mais incentivados a falar inglês, a falar coreano, né? A falar mandarim, do que entender das coisas de Deus. Nós não estamos ensinando a nossa turma a lidar com as coisas de Deus, mas estamos pagando caro para que eles possam lidar com as coisas do mundo. E quando eles não conseguem lidar com essa pressão, quem é que ajuda esses meninos? Quem é que tem tempo para esses meninos? Eles não encontram Deus. Elias, irmãos, mesmo sendo um homem forte, vigoroso, firme espiritualmente, sofreu isso. A ideia do sucesso, a ideia de manter-se firme. Por que é que Elias foge? E ele foge por causa de uma ameaça de morte, uma circunstância que altera todo o percurso. Talvez ele chegasse e dissesse assim: agora está resolvido, os problemas de Israel resolveram. E aí todo mundo diz: é isso mesmo. Daí a pouco ele cria um problema para ele. Ele só achou que ia dar tudo certo, depois que fizesse tudo certo, depois que andasse na presença, depois que todos os ídolos fossem destruídos. Mas agora eu comecei tudo no novo, comecei do zero. Antes eu lutava contra ídolos, agora eu vou lutar contra essa mulher. E ele foge, ele faz isso, ele distancia-se. Então existe aqui um olhar assim, o risco de nós esquecermos de que devemos continuar confiando em Deus. Por isso, então, a possibilidade do afastamento de Elias. Por isso, então, a ideia de Elias ter andado tanto. Nessa história toda aqui, irmãos, Elias andou quase 500 quilômetros. Segundo, o texto diz que quando Elias chegou nesse local, ele estava cansado, prostrou e fez uma oração. Qual a oração? Presta atenção, a oração diz: Deus, tira minha vida de uma vez. Eu não sou melhor que meu pai. Eu não sou. Tira a minha vida. Acabou. Irmãos, se Elias quisesse morrer, ele teria que ter feito o quê? Ficado e não ido. Ele diz: olha, eu estou querendo morrer. Mas não, Elias ora depois que ele está longe. Então o entendimento aqui, irmãos, é um entendimento básico. E de vez em quando, por causa do cansaço, por causa do medo, por causa das circunstâncias, que nós não conseguimos fazer a leitura adequada, a gente entra num desespero tão grande que a gente faz as piores orações e toma as piores decisões da nossa vida. E é comum acontecer isso. Quando nós estamos com medo, o nosso cérebro trava, e a gente começa a tomar decisões que não louvam, não glorificam a Deus. Então a gente faz a análise do seguinte: verdadeiramente Elias sofria nesse momento, mas o próprio Deus tinha um grande propósito. Ele não dá ouvidos à oração de Elias, ele escuta o que Elias fala, e Elias então tinha um sentimento de indignidade. Ele disse: gente, na hora de resolver um problema daqui, agora eu crio um problema a mais, uma dificuldade a mais. E às vezes, irmãos, conosco, vivendo as circunstâncias e tendo medo e vivenciando, às vezes nós pedimos a Deus um limite do qual nós não temos interesse nele. Tanto é que Elias pede a Deus para que a vida dele seja cessada, e ele não atenta contra a própria vida. É comum, irmãos, as pessoas quererem parar de viver, mas não terem coragem suficiente para tirarem a própria vida. Mas preste atenção, o mito também está aqui. Quem fala que quer morrer não tem coragem de tirar. Não se engane. As pessoas que falam sobre morte, 70% delas o desejam sobre isso. E eles já descobriram que as pessoas que conversam sobre morte, elas estão dando sinais da sua falência, e elas gostariam que isso encerrasse, mas não é o desejo de tirar a
vida, mas é um desejo da manutenção da vida. O que eles não estão aguentando é a dor. Por isso, irmãos, na vida de Elias faz uma oração, e talvez no meio de muitas pessoas que nós estamos vivenciando, nós ignoramos essas informações. A informação de alguém que puxou uma faca e falou que ia tirar a própria vida, de um filho que apareceu com as mãos e os punhos cortados, devido a uma quantidade enorme de medicação que estava dando sopa, um atentado contra a própria vida em exposição a um nível de risco. O risco é não dar os ouvidos, e os mitos estão aí. Qual é o mito? É quando alguém se apresenta fraco, você debocha dessa pessoa. Quando alguém fala da sua dor interna, você diz: pega uma trouxa de roupa e vai lavar sem vergonha. Mas nós não compreendemos. Deus sabia muito bem qual era o nível de antecipação de morte que existia na vida de Elias. E Deus tratou justamente, mas Elias manifestou. Elias fala, mas Elias não tem coragem de tirar a própria vida. Preste atenção, irmãos. Essas pessoas precisam ser tratadas. Outro, o índice e o nível de dor psicológico é muito maior do que os dos nossos antepassados. Como é que se explica? Não sabemos. Não há uma explicação. Existem diversos indícios do porquê nós sofremos e vivemos tamanha depressão nos nossos dias, e não vivia-se antigamente. E aí então alguns vão trazer suas teses, umas honrosas. A tese da alimentação, irmãos, é uma das mais prováveis. Já viu o que nós comemos e como nós produzimos o que comemos? A atividade saiu de nós. Antes era laboral, exercício, e a gente sabe que quimicamente nós somos transformados quando exercitamos, quando brincamos, quando rolamos. E nós sabemos que o alimento natural produz muito mais benefícios, e toda essa alimentação nossa tem destruído. Mas a gente acha que é isso, pastor, tão gostoso, as carnes de hoje, o tipo de hoje, já não faz mal, né? Aí a gente o pão doce, gente, eles não tinham açúcar, não tinha sal desse nível, as coisas não eram assim. Agora outra, a atividade laboral mudou. Tanto é que é comum algumas pessoas acharem que quem trabalha atrás de um computador digitando e tudo mais não trabalha. Mas nós descobrimos, irmãos, que o trabalho laboral ele passou. E tem gente que vai ganhar rios e rios de dinheiro e manter a sua família com toda a dignidade sem sair de casa hoje. Tem um monte de gente assustada que antes dizia que trabalhar em casa é coisa de vagabundo. A maioria está em casa trabalhando, produzindo, ganhando dinheiro. Conheci um menino falou comigo assim: pastor, eu quero trabalhar com design de jogos de games. Design de games. Aí eu falei: sua mãe sabe disso? Ela disse: já deu comigo. E o seu pai falou: é coisa de vagabundo. Mas um dia eu falei com ele, de princípio, se eu conseguir passar e der tudo certo, em torno de 10 a 15 mil reais, eu posso pleitear uma vaga de $40 mil na empresa que eu quero, e ficou muito feliz. Mas qual era o trabalho do pai dele, irmãos? Verdureiro. O cara acordava umas 4 da manhã, ia lá buscar os negócios, já foi na feira, na madrugada, já foi. Ela queria menor por quê? Porque 6 horas da manhã você quer comprar um xilófilo, quer tomar um tomate fresco. E aí então, na cabeça desse pai, a única coisa que é digna é isso. E aí então, a luta. Então, o modo e as nossas atividades, por exemplo, luzes artificiais, as circunstâncias mudaram. Antes, irmão, nós usávamos lamparina, não sabe. A pior tristeza da minha vida foi o dia que eu pisei na fazenda do meu avô e eu descobri lá que tinha energia elétrica. Gente, vocês não sabem essa tristeza, porque antes eu ia para aquele local, via vagalume, e aí então tudo era feito a lenha, nada
lá assim um negócio. Não, quando eu cheguei na casa, a primeira coisa que eu vi que a casa está toda iluminada, tinha lâmpada para tudo quanto é lado, a bomba funcionando, o terreiro, o quintalzão todo iluminado. E aí eu cheguei lá, decepção, tinha um fogão, 6 bocas. A outra decepção tinha uma geladeira, e ela abriu a geladeira. E aí então minha avó não fez mais comida, o fogão de lenha, já podia então lá ter a parentada, né, a terra onde ele está, todo mundo, aquilo foi me dando uma decepção tão grande de voltar lá e ver a energia. E nós sabemos disso, nós sabemos que essas luzes maravilhosas estão aqui, enganam-nos, e a gente passa dentro de um apartamento, dentro de um escritório, e não recebe um pingo de sol. E isso traz para nós uma neurose, um cansaço, um enfado, que a gente diz, como é? Ou seja, nós abandonamos isso. Então preste atenção, as circunstâncias podem fazer isso, e eu preciso fazer uma leitura do momento em que eu estou vivendo. E preste atenção, quando alguém chegar perto de você e disser que não sabe a dor que tem sentido, ele fala assim, estou sentindo uma dor aqui, estou sentindo uma dor aqui, mas não estou sentindo, falou que é gás, falou que é coração, falou que é um negócio. Ele não sabe que dor é essa, mas é a dor da existência que está sendo roubada. E a gente luta com isso. Preste atenção, irmãos, essas pessoas necessitam urgentemente de uma ajuda. Quando Elias falou com Deus, Deus respondeu a Elias, sabia? Sabe como é que Deus respondeu a Elias? Mandou 2 anjos. E mandou o quê? Comida. Elias já tinha rodado demais, ele disse, dorme Elias, ele deu comida para Elias. Elias comeu. Elias descansou. Quando Elias acordou, aí o anjo tem mais comida que ele. Então, irmãos, primeiro, quando eu passo a olhar para essas circunstâncias, esqueço de quem é Deus. O medo, o momento. E isso pode trazer reação adversa nessas depressões e tomada de decisões terríveis na nossa vida. A gente precisa manter firme, e às vezes nós vamos precisar da fé dos irmãos nesse momento. Segundo, orações tolas. Tome cuidado, porque um dia Deus pode responder a sua oração toda. E aí sim, que bom que Deus não respondeu a oração de Elias. Porque Elias havia orado, irmãos. As orações de Elias eram respondidas. O texto diz, mas Deus sabia que o sentimento de Elias estava afetado. Terceiro, não ignore as necessidades básicas da vida. Descansar, alimentar, divertir, espiritualidade, vida física, vida relacional. Irmãos, o que é celebrado nos nossos dias? Atividade. Então todo mundo hoje está trabalhando assim, né? Eu vejo as pessoas irem nos seus locais de trabalho. Primeira reunião é qual é a meta da nossa empresa. É isso que vai fazer segundo esse ciclo. E ai de você se não atingir a meta. E preste atenção. Quanto mais você cresce numa empresa, mais fácil ou vai tornar o risco de você ser mandado embora dela. Porque vai chegar um nível em que você não tem mais para onde ir. Você corre um sério risco de vir alguém melhor do que você, mais novo do que você, com mais MBA, com mais diploma do que você, com mais ensino, com mais utilidade, e aí você vai o quê? Deixa de ser útil. Por quê, irmãos? A utilidade é quem produz. E agora preste atenção, o que é que tem acontecido? Nós estamos nos esgotando, chegamos no nosso local de trabalho, as pessoas estão dizendo, está todo mundo aqui doente. Hoje eu falei, um terço dos professores da rede pública estão com atestados, porque eles não estão conseguindo lidar. Policiais, enfermos, enfermeiras, médicos, gente da área da saúde, tendo que ficar em casa. E é como ele diz assim, não é preguiça. O nível e a quantidade de estresse
E agora o seguinte, chegou à conclusão de que a maioria dessas pessoas estão cuidando muito bem do seu trabalho, mas não estão cuidando mais de si. Elias não sofre isso. Então a tristeza de Elias, o cansaço de Elias, foi algo que o próprio Deus tratou. Deus poderia ter olhado aquilo lá e falado assim: Elias, levanta aí, meu filho, jejum e oração, você é um homem de fé, vamos embora. Não, Deus alimenta. Lembra, irmãos, quando o jejum de Jesus acabou, no 40º dia, o que aconteceu? A Bíblia diz assim: os anjos vieram e o serviram, e o diabo foi expulso. O alimento resolveu. O perigo, irmãos, que às vezes vivemos no nosso tempo, isso serve para mim. A gente está tão afoito em ser bem sucedido, que sacrificamos o nosso horário de trabalho. Você viu as pessoas terem orgulho de dizer assim: tem 3 anos que eu não tiro férias. Toda vez que eu ouço isso, irmão, eu falo: bem feito. Porque isso não é sucesso, é uma desgraça na sua vida. Sua família está sofrendo, você está sofrendo. Pastor, mas eu preciso pagar as contas. Então arruma um jeito de diminuir as contas e não de deixar de descansar. Pastor, eu não posso trabalhar. Você viu? O domingo para nós, ele não é mais do Senhor. A gente coloca qualquer atividade financeira. Pastor, é trabalho, não, ele é financeiro. Você vai ter um lucro. Se fosse para doação, talvez não iria. Mas não é atividade assim, eu vou lá porque eu preciso. Né? Então, por exemplo, o Patinho rompeu esse princípio porque trabalha-se de turno. E aí, então, para você manter a família, você é obrigado a trabalhar em turno. E o turno sacrifica a sua família, você está feliz, você está colocando as coisas. Você trabalha em salubridade, e esses negócios todos, mas você está feliz, porque você está colocando dinheiro em casa. Mas quando você se aposenta, você vai para o médico e diz: olha, o seu trabalho lá atrás foi maravilhoso, você recebeu a aposentadoria e agora vem o lucro. O que? O seu coração, o seu intestino, o seu cérebro, a sua vida. E nós temos experimentado isso, irmãos. Por quê? Porque não cuidamos de coisas básicas. Nossa saúde, a nossa alimentação, as nossas relações. Por quê, irmãos? Porque nós estamos entendendo que precisamos ser bem-sucedidos. Imagine, irmãos, se nós fôssemos falar das questões espirituais que estão sendo afetadas por causa do nosso empenho em sermos bem-sucedidos. Eu não posso ir à igreja porque eu tenho uma prova, eu não posso ir à igreja porque eu tenho um negócio de fazer, eu não posso cultuar, eu não posso, porque isso vai tomar tempo nosso. Manter-nos ocupados com as coisas do mundo vai roubar toda a possibilidade de termos intimidade com Deus. Mas eu sei que você vai estar feliz. Por quê? Porque você pagou as contas. Porque o dinheiro entrou na sua casa. Mas importa, conquistar essas coisas, porque a intimidade é a caminhada com Deus. E aí então nós nos esquecemos de coisas básicas. Elias estava cansado e Deus deu a Elias aquilo que ele necessitava. Irmãos, tem muitas pessoas que estão vivendo depressão e a mente ela está voltada para o suicídio. Não é por falta de espiritualidade, mas por excesso de atividade. Conflito, a pressão, a dívida, as metas, e ele não está conseguindo lidar com isso. E aí então afeta todo o nosso organismo. E as pessoas então, às vezes, estão precisando de um descanso, precisando dormir, mudar o quadro de alimentação, só para vocês terem ideia. Um casal me procurou, minha esposa reclamou do marido. Vocês terem ideia de como a alimentação pode mudar a vida da gente. E aí então, eu conversando com o casal, perguntando, e ele disse: ele passou a ser muito grosso, ele está me tratando mal, ele não gostou, e ele foi aquela conversa toda. E aí eu perguntei: o que mudou na vida de vocês e tal. No final de tudo, a gente foi batendo papo sobre outras coisas. Daí a pouco eu descobri que eles estavam numa dieta daquelas. E uma das coisas que eles haviam arrancado da dieta deles, açúcar, geral, tudo. É que me empolgou. Eu liguei para um amigo meu que disse: rapaz, um neurologista, eu falei assim: em que nível o açúcar pode
desestruturar uma pessoa. Sim, mas pode dar cabeça. Não, a falta. A falta. Você pode matar alguém. Eu falei, como assim? Eu falei, tira o açúcar de uma pessoa que está viciada. Ela vai ser a pessoa que treina durante o dia. Ela não dorme direito. Então essa dieta, aí eu falei isso, a dieta dele não é nada. Manda colocar açúcar e pede para acompanhar. Então, irmãos, tanto o excesso quanto a falta, mata. Falta do açúcar mata a outra pessoa. Você vai lá e quer estrangular. O excesso de açúcar destrói você. Então a alimentação é extremamente importante. E agora na minha espiritualidade, a Bíblia o tempo todo diz que eu devo me alimentar das coisas de Deus e ter intimidade com Deus. Então eu preciso cuidar dessas coisas também. Eu preciso olhar para essas coisas e pedir a Deus que me oriente para que eu possa também cuidar das coisas básicas da minha vida, porque eu estou tão preocupado em ser bem sucedido ao ponto de não me preocupar. Mas preste atenção, já viu que essa é a conversa que acontece em casa? Todo mundo quer ficar em paz, todo mundo, mas parece que tem um demônio que participa da reunião, que no final da reunião todo mundo chega à conclusão, mas não dá, né? Aí, beleza, vamos embora. Qual é a decisão tomada? Continuaremos do mesmo modo. Além disso, irmãos, preciso lembrar de mais um. Alguns autores veem que Elias fala com Deus assim. Deus pergunta a Elias, o que você está fazendo aqui? Aí ele diz assim, ó Senhor, no teu reino o povo quebrou a aliança e ninguém manteve esse fiel. Fiquei só eu estou aqui. Só eu. E aí Deus falou assim, ó Elias, maravilha, eu queria dar uma informação aqui, você não sabe disso, não é normal. Tem 7 mil que não se arrependeram. Então, uma leitura é assim, irmãos. Elias, um homem totalmente responsável e comprometido com o reino de Deus. Enquanto que todos abandonaram, ele tinha conhecimento e disse, mas eu mantive a minha fidelidade, eu estou aqui. Isso aqui é um elogio. Um elogio. E Deus fala com ele, Elias, maravilha, mas eu vou informar que além de você, Elias, fiel, tem mais 7 mil. 7 mil. Mas a maioria dos autores não leem essa frase assim. Leem essa frase como uma reclamação. Sabe o teu povo? Só eu estou aqui. Estou esgotado, estou cansado. A ideia que alguns autores põem é da ideia de que eu sou insubstituível. O dia que você morrer, preste atenção, acabou. O dia que você ficar entrevado na cama, acabou. Outra pessoa vai fazer o seu serviço, vai mexer na honra dos homens. O dia que você morrer, sua esposa arruma outro e vai morar na sua casa. Porque você achou que era insubstituível e não cuidou disso. Se o texto, irmãos, nos lança a ideia de que Elias achou que ele era o homem mais fiel e pudesse haver no coração de Elias, a ideia é essa. Ou seja, você tem que entender que enquanto você for útil, dê o seu melhor, mas não ache que você é a melhor pessoa do mundo e que você é substituível nesse sentido. Outra pessoa vai fazer, Elias, você, mas tem 7 mil lá que não dobrou, Elias, não foi só você não, tem mais 7 lá. Ou seja, irmãos, uma das coisas difíceis de lidar com pessoas que têm um sentimento assim, é quando o orgulho toma conta e ela não quer receber orientação. E ela precisa então diminuir a atividade, ela precisa então desestressar-se, ela precisa então melhorar as suas atividades. Mas agora, irmãos, talvez a coisa mais triste nossa é esperar algo. Preste atenção. O que nós esperamos? Que todas as pessoas com depressão serão curadas miraculosamente. Eu vou associar aqui. O texto diz
que Deus falou com Elias que conversaria com ele. E o texto diz que Deus apareceu, veio um vento forte, veio um vento impetuoso, e Elias olhou e o vento, Deus não estava no vento. Mas de uma hora para outra veio um cicilo, um negócio calmo, tranquilo, e Deus estava no cicilo, na calmaria. Talvez a grande dificuldade nossa, irmãos, é achar que Deus vai resolver o nosso problema depressivo com um milagre daqueles fenomenais. Mas enquanto Deus vem silentemente, educadamente, orientadamente mostrar-nos como nós poderíamos conviver com isso. É comum, irmãos, as pessoas esperarem que essa tristeza profunda, que esse cansaço profundo, que essa frustração profunda, que a decepção pela vida vai ser curada por um milagre de Deus. E Deus nunca prometeu esse milagre. Mas Deus já mandou para você uma resposta. Ele mandou um remédio que pode acalmar seu coração. Ele mandou um profissional que pode sentar com você e te orientar. Ele já mandou cartilhas e cartilhas para que você possa reorientar o seu comportamento, para que possa acalmar o seu coração, para que a ansiedade possa ir embora e você possa confiar. Irmãos, nós cremos na intervenção miraculosa de Deus, mas nós cremos muito mais ainda, irmãos, nas intervenções naturais de Deus. E às vezes eu reconhecer que eu tenho um problema e de que eu preciso orar sobre isso, mas que eu preciso fazer uma avaliação espiritual, mas também preciso fazer uma avaliação física daquilo que está acontecendo no meu corpo, daquilo que está acontecendo no meu cérebro, como os meus hormônios estão funcionando. Às vezes, irmãos, a ação de Deus está em algo tão comum, tão básico, enquanto você espera o quê? Um vento impetuoso arrancando telhado. Já viu? Antes, quando alguém tinha um problema de vista, ele vai ficar certo. Aí chegou uma hora que ele poderia fazer a cirurgia de catarata. Aí a igreja toda orava porque ele poderia agora ficar cego por causa da cirurgia. Mas ainda arriscado. Eu tenho tanto de gente que tem problema gravíssimo nos olhos por causa das cataratas antigas. Agora, irmãos, alguém fala assim: vou fazer a cirurgia de catarata. Porque está dando certo. Ou seja, aquele milagre que há 60 anos não acontecia, hoje ele está multiplicado. Continua sendo quem? Deus. Irmãos, quantas pessoas estão sendo estabilizadas em seu humor a partir de medicação, terapia e exercício da fé? Quantos? Mas existe um grupo que diz: não tome remédio, não acredite nele, você só pode curar se Deus fizer milagre. Tome cuidado com isso. O modo de Deus operar é o modo dele. Por isso, irmãos, a nossa oração é: Deus, faça a tua vontade, e eu então me entrego cuidadosamente, sapientemente a todos os métodos que Deus tem colocado à nossa disposição. Quando eu quebro a perna, eu entalo, põe um gesso, resolve. Quando eu tenho um problema no coração, eu deito lá, o cara abre aqui, tira meu coração, põe do lado na bandeja, e ele fica lá e mexe, e ele está lá funcionando com uns aparelhinhos morto. E ele volta o coração, arruma o coração, fecha o coração, aí eu volto, mas eu não consigo me submeter à orientação de um profissional para ajudar o meu humor, para trabalhar aquilo que há dentro de mim. Então nós temos caminhos, irmãos. Toda cirurgia faça isso. Marcelo está vivo aí, Marcelo fez um bloqueio ali, toda cirurgia. Mas eu preciso então aproveitar todo
meios naturais da ação de Deus. Mas, irmãos, nunca deixar de ter, orar. Aliviaria a dor e o sofrimento. Quantas pessoas, irmãos, seriam curadas se verdadeiramente tivessem 1 hora, 2 horas de conversa sobre o que está na alma, lá no coração? Mas não, o Deus dele só opera pelo milagre. Acontecer algo sobrenatural, enquanto que Deus deixa canais de transformação, de mudança. Tudo isso, Elias, irmão, sofreu, mas Deus o restaurou. Olha que lindo. Deus fala com Elias: Elias, comeu? Tá, beleza? Assim, aqui ó, você tem uma missão, eu vou arrumar uma vida para você. Levanta aí, você vai ter que correr mais um pouco. Está na hora de se morrer lá no fim. Então, irmãos, todos nós temos um legado. Não perca a oportunidade de servir a Deus, porque você não quer se sujeitar àquilo que Deus orienta. Se você está sofrendo, busque tratamento. Se você está sofrendo, 3 mecanismos. Vou colocar primeiro: fé. Procure um instrutor, alguém que vá te conduzir a um tratamento que seja sério. Se houver necessidade das terapias, terapia é um negócio maravilhoso, se for muito bem feito. Às vezes você está com o braço que mexe, você pega lá uma sessão de terapia, o braço sai. Mas nós necessitamos aproveitar essas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque no dia que Timóteo falou com Paulo que estava com problema no estômago, Paulo disse a ele: toma um remédio. Toma um remédio. Todo mundo sabe o que é remédio. Remédio é aquilo que remedia. Paulo poderia ter mandado ele tomar suco de couve, suco de batata inglesa, batido, tirar a água. Poderia ter mandado tomar sonzal e carboidrato. Mas ele disse: esse é o remédio que você precisa. O apóstolo Paulo nos deu expulsar demônio, não mandou fazer sessão para milagre. Ele disse: tome remédio, você está doente. Deus pode usar essas coisas, irmãos. Deus pode. Uma hora da minha experiência, eu acredito que você já deve ter a sua. Não se arrepende. Vamos orar? Oh Deus, olha o coração do povo do Senhor. O Senhor sabe, Deus, que todos nós temos questões pessoais. Todos nós necessitamos. Isso faz parte, Deus, da nossa carência como seres humanos caídos, pois somos contaminados pelo pecado. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer aquilo, Deus, que é o propósito do Senhor na nossa vida. É tanta tristeza, frustrações, traumas, e esses pensamentos, ó Deus, de morte que às vezes visitam os crentes. Tem misericórdia, Deus. Ajuda-nos a vencer, Deus, essas coisas e utilizar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor coloca à disposição, desde o poder sobrenatural do Senhor até as ações mais naturais e até mesmo um simples diálogo, pois o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas, ó Deus, pedimos, tira a tristeza do coração do teu povo, coloca significado, Deus, que é Cristo, e a alegria de sermos salvos e vivemos para a honra e glória do teu santo nome. Visita, Deus, homens e mulheres, adultos, crianças, adolescentes e jovens, que necessitam, Deus, de uma cura, e às vezes
Deus, a cura da alma, a cura do psicológico. E o Senhor pode. O Senhor é Deus tem poder e ferramenta nessas coisas. E ajuda-nos, Deus, a ouvir o direcionamento do Senhor por meio daqueles que nos ajudam. Pois nós temos os mesmos sentimentos terríveis. Ele orou, grandes coisas aconteceram. Mas ele também passou por um momento de dificuldade. Que bom, Deus, que o Senhor não respondeu à oração de Elias, mas resolveu, Deus, aquilo que estava no coração dele e no físico, dando a ele, Deus, continuidade ao ministério. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouso sobre vós, amados irmãos, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, se alguém quiser conversar comigo essa semana sobre sentimentos, essas coisas, estou à disposição. Nos marca o horário, ou faz por telefone, vídeo, presencial, distância, de algum modo. Vamos ouvir a última música. Olha o Senhor, se você quiser ter contato, meus irmãos que estão em casa também, é necessário que a gente poder ouvir. Que Deus